a radiação, mas não precisa ter medo dessa radiação. Ela é bem tranquila, ela não faz tão mal. E basicamente é uma luz que você atravessa alguma coisa, nesse caso o nosso corpo, e a sombra dessa luz atrás num filme a gente consegue interpretar alguma coisa. Quanto mais duro, quanto mais denso for esse objeto, mais a luz vai bater nele, menos a luz vai queimar o filme que está atrás, ou seja, mais vai fazer sombra, e aí mais branco vai ficando esse objeto. Então é como se fosse uma sombra mesmo, que você coloca a mão em cima de um papel, e aí, tipo, quanto mais escura for essa sombra, mais denso é o objeto que você está usando. Por exemplo, eu posso colocar uma folha de papel, tipo papel vegetal. Não vai fazer uma sombra preta embaixo, vai fazer uma sombra bem clarinha. Posso colocar uma folha sulfite, que já vai ficar uma sombra um pouquinho mais escura, ou colocar minha mão, ou colocar uma pedra bem grande. Resumindo, quanto mais denso for, menos a luz vai atravessar e, por consequência, menos o filme que está atrás desse objeto vai queimar e, por consequência, a gente vai ter essas alterações aí de cores. Quanto mais o filme queima, mais preto ele fica. Quanto menos o filme queima, mais branco ele fica. Ou seja, o filme ele é branco. E aí, quando você dispara a luz, ele vai queimar onde ele conseguir queimar mais. Quanto mais ele queimar, mais preto vai ficar. O ar, como ele não segura quase nada da radiação, ele deixa queimar bastante o filme. O osso e o metal, como eles seguram bastante a radiação, a luz quase não atravessa e ele quase não queima o filme. Ou nem queima o filme, como no caso ali do metal. O branco ali é como se fosse o filme puro. O filme inteiro ficaria daquela cor ali branca. O preto do ar ali é realmente o filme totalmente queimado. A gordura, a água, elas queimam um pouquinho mais, um pouquinho menos, de acordo com a distribuição delas. Quanto mais branco for, a gente dá o nome de mais denso ou hiperdenso. Quanto mais escuro for, menos denso é o nome, hipodenso, ou mais transparente, hipertransparente. Ou seja, o ar é transparente. O ar é pouco denso. Uma pedra é hiperdensa ou hipotransparente. Pouco transparente ou muito densa. O ar é pouco denso e muito transparente. É o mesmo nome para, quer dizer, são dois nomes diferentes para a mesma coisa. Mas esses são os 4 nomes que a gente costuma usar para as cores ali no raio-x. Então, se uma coisa está branca, a gente dá o nome de densidade, de hiperdenso. Se uma coisa está preta, a gente dá o nome de transparente, hipertransparente. Esses são os nomes mais comuns, tá bom? Lembram disso, pessoal? Tranquilo? Densidade, transparência. A gente começou a ver algumas radiografias e hoje a gente segue o baile dessas radiografias. Eu vou voltar alguns dos passos. A gente fez um passo a passo para analisar uma radiografia de tórax. A gente volta alguns desses passos só para a gente relembrar algumas coisinhas. Deixa eu só eu abrir enquanto eu estou falando com vocês, que eu não estou conseguindo tão fácil, não. Mas até aqui, tranquilinho? Desses nomes, hiperdenso, hipertransparente. Sim. Por enquanto, Vamos indo. sim. Ó, antes da gente diagnosticar qualquer coisa, antes da gente entender o que a gente está vendo, tudo, a gente precisa lembrar da anatomia. Não vai ter como, não. Quanto mais preto, mais transparente. Quanto mais denso... Aliás, isso, perdão. Quanto mais branco, mais denso. Uma radiografia de tórax, o que eu espero encontrar? Eu espero encontrar principalmente a imagem escura dos 2 pulmões, do lado esquerdo, do lado direito. O pulmão, ele vai ser, por ter muito preto, muito ar, ele quase não vai segurar a radiação, então a radiação vai queimar bastante o filme que está atrás. Bastante, mas não totalmente. Não vai ficar
preto, 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 transparente mesmo. Vai ficar um cinzinha bem escuro. E ele não vai ficar preto, transparente, totalmente preto, porque tem coisas dentro do pulmão, não é só ar. Tem artéria, tem veia, tem sistema linfático, tem um monte de coisas ali, de líquidos. E como a gente viu, a água é um pouquinho mais densa. Quanto mais água tiver, mais branco vai ficar. Por exemplo, água do pulmão, água do sangue, por aí vai. No pulmão, a gente também dá para ver algumas coisas do tipo o coração, que é essa imagem no meio da radiografia. Um pouquinho, com a ponta um pouquinho mais voltada ali para o lado esquerdo. A gente vai ter as clavículas ali na região de cima aqui. No meio das duas clavículas, a gente consegue ver a traqueia, que desce e se divide em dois. A gente também consegue ver aí, não, essa imagem ainda dá para ver legal a mama da mulher, dá para você ver o contorno ali, é um pouco mais denso, um pouco mais branco. E dá para você ver as costas, a coluna da pessoa, cervical, torácica, o comecinho da torácica, consegue ver os ombros da pessoa, e por aí vai. Tudo bem, pessoal? Só relembrando, antes de interpretar uma imagem de raio-x de tórax, eu preciso saber bem a anatomia do que eu estou olhando, para saber o que está esquisito e o que não está esquisito. Essa imagem que eu estou mostrando da esquerda, a radiografia de verdade, tá ótima essa radiografia. Não tem defeito nenhum, não tem problema nenhum, tal, perfeita. Bom? Para saber qual é o lado de esquerdo, direito, cima, baixo e tal, alguns lugares, na verdade todos os lugares têm alguma forma diferente de sinalizar isso, tá? Por exemplo, nessa imagem aí, tem o L ali do lado esquerdo, L de left. Se tivesse um D, seria de direito, e é só para você saber o que é esquerda e o que é direita, porque não dá para saber o que é cima, baixo, esquerda, direita, simplesmente de olhar. Lógico, a gente sabe que o pulmão é mais ou menos nesse formato, a gente sabe que o coração tem a pontinha para o lado esquerdo. Porém, eu estou com um caso de uma criança com destrocardia. É só o coração no caso dessa criança, não é todos os órgãos, mas dá para perceber que o estômago está do lado esquerdo, mas o coração está do lado direito. Aí você pensa que tem alguma coisa esquisita. E ele, por ser do lado direito, ele faz um formato bem parecido com esse, mas não é igual não. Tá? Vocês vão perceber que é um formato bem esquisitinho. Eu tenho umas imagens aqui na frente, depois eu mostro para vocês, tá? Mas só saber a posição do coração não dá para julgar o lado esquerdo da radiografia. Ajuda, lógico. Quantas pessoas têm o coração do lado direito? Mas elas existem. Então, da anatomia, eu preciso que vocês se lembrem basicamente. Cadê? Dessa foto aqui. Essas são as principais estruturas que a gente vai observar numa radiografia de tórax. Dá para ver o ombro? Dá, mas normalmente não vai ser o alvo da discussão na radiografia de tórax de um paciente, principalmente por nós da físio. Normalmente. Exato. Pegou essa imagem, preciso também que vocês lembrem dessa outra aqui, ó. Em vermelho, lobo superior direito, em verde, lobo médio direito, o roxo bem na pontinha ali do lado esquerdo da imagem, então direito do paciente, dá para você ver a pontinha, que é o lobo inferior direito. Do lado esquerdo, a gente consegue ver, olhando de frente, basicamente só o lobo superior, porque o lobo inferior está escondido atrás dele. Tá dando para ver na imagem da direita? Para quem está vendo o laser, essa imagem aqui da direita.
Então dá para ver que o amarelo, olhando de quem estaria de frente para o paciente, ou seja, do lado esquerdo, da esquerda para a direita, só vai ver o amarelo. Porque o amarelo vai esconder o azulzinho ali atrás, não vai nem dar para ver o azul. Que é o que a gente está vendo aqui, ó. Nessa daqui que dá para ver mais legal. Tá bom? E é isso. Essa acho que foi a revisão básica da aula passada, mas a partir daqui, lembrando disso, a gente consegue associar o que a gente vai fazer agora. A gente vai conseguir trabalhar bem por isso. Pessoal, lembrando qual o tamanho adequado para o coração? Vocês lembram? Como que eu vou saber se esse coração aqui está grande ou pequeno ou está normal? Para esse paciente. A metade da caixa torácica. Isso aí. Então, você vai pegar metade da caixa torácica, é o tamanho do coração. Se o coração for maior do que metade da caixa torácica, você pode suspeitar de uma cardiomegalia. Suspeitar, não dá para confirmar só no olho, tá bom? E, por fim, o último lembrete que eu acho que é importante falar. Não se esqueçam que não dá para você diagnosticar um monte do universo inteiro de radiografias simplesmente olhando pela imagem. Não dá. Ah, eu sou burro, não estou sabendo interpretar a radiografia. Não, é difícil pra caramba, principalmente quando você não sabe o que você está procurando. Agora, quando você tem ideia que esse paciente teve febre, que ele está tossindo bastante, que o catarro está verde, poxa, parece que tem uma pneumonia. Se o paciente estourou a cara no poste, que o tórax dele está todo sangrando e ele está reclamando de dor no tórax, talvez ele tenha quebrado o tórax. Então, eu não vou ficar procurando tanta fratura num paciente que chegou só porque está tossindo. O senhor caiu? Não. Estourou a cara no poste? Não. Eu não vou ficar procurando tanta fratura de costela. Talvez tenha? Pô, acho bem pouco provável, né? Mas vai saber. Faz de conta que tem, mas normalmente não vai ter, não, pessoal. Você tem que saber o que você está procurando, porque senão você vai ficar só. Será que eu estou vendo? Eu acho que isso daqui é uma alteração. Porque às vezes não é, às vezes é só uma anomalia, uma alteração genética, uma malformação congênita. Ou às vezes não é nada, às vezes é só uma sombra. Mas vocês precisam saber o que vocês estão procurando antes de fazer um diagnóstico por imagem. Tudo bem? Então, vamos dar uns passinhos aqui, vamos devagarinho. Aí, vamos lá. Essa é a ordem que eu, Luiz, uso para analisar uma radiografia de tórax. Qualquer um tem um monte de outras fórmulas. Essa aqui eu uso porque na minha cabeça ela é mais fácil e basicamente ela é de fora para dentro. Então, vamos lá. Tá, eu preciso que vocês se lembrem sempre dessa imagem aqui. Porque essa é uma imagem normal. Eu tenho que ter esse tom de cinza dentro da minha área pulmonar. O meu coração tem que ser esse tom de branco. E tem que ter mais ou menos esse tamanho aí. Qualquer coisa que fuja desse padrão não é normal. E é aí que a gente vai ter que trabalhar em cima junto do paciente para descobrir o que ele está falando. Essa imagem aqui foi aquela que eu mostrei na última. O que vocês conseguem dizer dessa imagem aqui? Vai lá, brilha. Vai lá, vagalume. O que vocês veem de esquisito? Tem um enfoque de, parece pneumonia. Parece ser uma pneumonia, mas esse já está adiantando bastante. Parece que tem uma imagem branca ali do lado direito do pulmão. Tem sim. Imagem branca significa que tem líquido. Por que que imagem branca significa que é líquido? Porque quanto mais denso for, mais líquido tiver, mais denso vai ficar, mais branco vai ficar. Dá para dizer que é uma pneumonia? Não, é só uma imagem branca. Ali no lado direito tem como parece uns cistos também, uma coisa. É o alvéolo cheio, não é?
O pretinho? pretinho. Pretinho chama cavitação. Isso, a carinha. A carinha do mouse, do Mickey. Eu lembrei, na hora que eu bati o olho, eu lembrei da cara do Mickey. A carinha do Mickey é sugestivo de uma doença que causa uma inflamação, por isso que a gente está vendo branco, aumenta a densidade, por isso que eu estou vendo a densidade ali, e causa alguns buraquinhos no pulmão. Tem uma doença bem específica que causa essas imagens assim, desses buraquinhos pretos, que é a tuberculose. Love. Dá para dizer que é uma tuberculose por essa imagem? Não. Dá para dizer que tem um buraco e o que parece ser uma pneumonia. Como que eu vou saber que é uma tuberculose? Vocês têm ideia? Pelos sinais e sintomas. Febre, dor, falta de ar. É isso, basicamente. Mas tem o padrão ouro. O paciente vai juntar catarro e vai tossir catarro. O escarro, o BK. Ele vai cuspir no potinho, alguém vai pegar o potinho, vai olhar para saber que bicho que é e vai falar, é tuberculose. E se não for? Bom, não tem muitos bichos que causam um problema desse jeito aqui dentro do pulmão do paciente, que causam falta de ar, que causam todo esse quadro clínico e tudo mais. Vamos ali, né? Tuberculose pode, provavelmente é, mas se não for, não é uma coisa tão diferente, não. Vou dar mais alguns casos, e aí eu vou discutir em cima de cada um deles, tá bom? Aliás, minto, perdão, vamos continuar a ordem, vai. Primeira coisa, partes mores. Partes mores é de fora para dentro, analisa a pele, analisa o pulmão, vê como é que tá a cor. De novo, eu sei que aqui tem uma parte mais branca, porque em cima não tá tão branco. Dá para ver que em cima tá mais escurinho do que embaixo, do que no meio. E do lado esquerdo tá quase tudo normal, mas eu não sei, parece estar um pouco branco ali em volta do coração. Não sei, talvez. Mas fato é, eu consigo ver claramente que tá um pouco mais branco ali no lobo médio direito. E isso fica um pouquinho mais comum aqui, por exemplo. Tá bem branco. Pô, vocês conseguem ver a diferença de um pulmão normal, que é um cinza escuro, para um pulmão que está cinza claro, quase branco. O que vocês acham que está acontecendo aí? E vocês conseguiriam arriscar dizer? Lembrando, quanto mais branco, mais líquido. Quanto A mais trama líquido, mais inflamação. de secreção, a trama todinha, né? Tá com uma pneumonia gostosa aí. Pronto. Muitas pessoas às vezes falam isso que você falou agora, Lu. Pode ser catarro. Catarro, ele é realmente mais... Ele é líquido, ele poderia aparecer na radiografia, só que normalmente o catarro tem menor quantidade do que a gente acha que tem. Provavelmente esse branco aqui não é catarro. Provavelmente esse branco aí, basicamente, é inflamação. Inflamação, como assim inflamação? Inflamação é tipo inchaço mesmo, só que seu pulmão que tá inflamado, tá inchadão. Porque E quando você faz a ausculta, pela ausculta você consegue diferenciar se é catarro ou se é líquido? consegue. Eu vou devolver essa pergunta para alguém para ver se alguém sabe responder essa. Qual a diferença de catarro para líquido na ausculta pulmonar? Roncos? Catarro faz Sibilos? ronco. Não, sibilo é quando é asma, né? Isso. E é o E tom do ronco também, né? Porque no líquido você mexer um pouquinho ali já mudou. o ronco normalmente é transitório, do tipo, se a pessoa fizer engolir o catarro, talvez melhore. E o líquido? Como que eu consigo perceber o líquido? São os estretores? São os secretores crepitantes. É isso aí. Então o catarro, ele é um ronco bem grosso. O estertor, ele é mais fino.
Não faço ideia de como fica isso no microfone. Mas o líquido de edema, de inflamação e tudo mais, ele é um exudato, ele é mais aguado, ele é mais... Enquanto que um catarro é mais grosso. É o vozinho dormindo no sofá. Dá para perceber que tem um pouco de coisa branca dos dois lados. Tem aí a sombra da mama, tudo, mas mesmo assim dá para perceber que tem um pouco de, né, coisas brancas onde não deveria. Parece ser por líquido, pegando os dois lados. Se eu falasse que está com febre, dor no corpo, falta de ar, que está piorando, está com a ausculta com roncos, eu acho que Seria um fica Covid? fácil de pensar que tem alguma inflamação. Essa inflamação pode ser por pneumonia, pelo quadro clínico que você está me pintando. Agora, falar é com certeza uma pneumonia, uma broncopneumonia, calma lá. Vamos ter que ver direitinho essa imagem aí. Porque pode ser uma congestão, uma insuficiência cardíaca, um problema renal. Sei que não é uma congestão porque meu coração está normal nessa imagem. Olha, ele não está ocupando um tamanho tão gigante. Quando alguém me pergunta o que você acha dessa imagem, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é de quem é essa imagem? O que está acontecendo com essa imagem? O que eu estou vendo? Porque só me jogar essa imagem aí na frente, eu não vou saber o que é. Nessa foto aí, eu sei porque eu escrevi que é uma broncopneumonia, ok? Normalmente pega os lobos pulmonares ali, secundários, então são opacidades que pegam com um formato um pouco mais nodular, disperso. Por isso é uma broncopneumonia. Uma pneumonia, ela pega mais uma região só. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar a parte mole. E parte mole inclui pulmão, que é o mais importante, lógico. Mas eu vou te falar, sugestão, começa de fora para dentro. O que tem fora de partes moles que não é o pulmão? O que eu preciso ver que é mole, mas não é o pulmão? Coração. Boa, poderia ser. Altura do Mas aí o diafragma. coração ainda está muito no meio, hein? O que vocês acham que é Diafragma. mais de fora? Qual que você falou, Lorraine? Desculpa. Diafragma. Também, mas tem uma parte que eu vou colocar para vocês só olharem o diafragma, ó. Contorno do tórax. Boa, contorno do tórax. Era isso que eu ia perguntar, porque na imagem parece que as costelas estão mais horizontalizadas, né? Isso já Em é bem legal para comparação com saber a outra. também. É isso aí. Por exemplo, quando eu falo contorno de tórax, nesse momento, eu estou querendo dizer exatamente sobre a pele, sobre o espaço que está em volta do tórax. Por exemplo, esse paciente que tem. O que vocês acham que tem nessa imagem aí? Pelo que vocês sabem até agora, vai, chuta. O que vocês estão vendo de errado? Parece que tem alguma coisa sobreposta. Ele tá com. Não sei. Vou contar para vocês a história, tá? Paciente vítima de trauma. Refere muita dor para respirar. Hemotórax? Vamos pensar no hemotórax. Hemotórax é hemo, sangue, no tórax. Sangue no tórax. Sangue no tórax, normalmente ele vai começar a encher o tórax de onde? Por ser sangue, ele vai de baixo para cima. As duas partes dessa imagem não parecem que estão cheias de sangue. Estão livres. Para quem não está conseguindo ver, acho que eu vou tirar um print e vou jogar no Paint, hein? Mas repara rapidinho as duas áreas pulmonares. Parece que está dando para ver os dois pulmões. Até embaixo.
Tem uma fratura de costela aí, não tem? Uma não, um monte, né? Pela história, vamos pensar. Costela, fratura de costela num trauma, pô, não é errado. Dor no tórax para respirar, pô, parece que tá quebrado mesmo. Vamos ver se a gente acha alguma costela quebrada. Ainda não é a hora, mas vamos ver se a gente acha. Vocês conseguiram ver alguma costela quebrada? Eu consegui ver, assim, eu não tenho prática, né? Mas Aham. olhando assim, pelo pouquinho que eu tenho, dá pra ver do lado esquerdo. Boa. Umas 3 aí, tá mais evidente. Sim, e tá certo. Repara. Deixa eu pegar essa imagem aí. Pera aí, pessoal. Vai ficar mais legal se eu mostrar para vocês do jeito mais da hora mesmo. Pera aí. Aula. Aguenta, não desiste ainda de mim, não. Vou jogar vocês lá pro Paint, que eu consigo riscar com vocês. E vamos pegar uma fotinha mesmo. Vocês estão vendo meu Paint? Sim. Sim. Então, ó, vamos pensar em partes moles, tá? Primeiro, partes moles. Deixa eu colocar uma imagem saudável para vocês compararem. Isso é uma imagem saudável, tá? E isso é uma imagem saudável. E a da esquerda é uma imagem não saudável, com certeza, né? Pensando em partes moles, o que vocês conseguem perceber de diferente? O pulmão. Primeiro, o pulmão. Tá dando para ver o pulmão? Tá. Tá. Tá dando para ver o pulmão. Mas esse pulmão tá meio esquisito. Mas tá dando para ver o Parece, pulmão. parece que o lado esquerdo tá mais distendido, né? Que chama? Isso. Ó, se você reparar, tá até aqui embaixo, ó. Tudo bem, numa radiografia normal, ó, dá para ver realmente a parte de baixo do lado esquerdo. O lado direito, ele é um pouquinho mais elevado por conta do fígado. Aqui realmente está um pouquinho mais elevado, ó. Pô, acabei de riscar as duas cúpulas diafragmáticas. Parece que está tudo bem quanto à altura. Mais outra coisa. Área pulmonar, olha em laranja. Dá para ver o pulmão. No outro lado já não dá. Seria um pneumotórax ali, por causa dessa costela que perfurou. Aí você vai ter que cutucar um pouco mais essa ferida aí, porque tem umas coisas a mais nessa imagem. Antes da gente olhar as costelas e antes da gente olhar o pulmão, dá uma olhada nessa pele aqui, ó. E a pele aqui? Poxa, a pele é isso aqui, ó. Que eu vou fazer de amarelo, na imagem da direita, ó. A imagem da direita, eu tô mostrando aqui a pele. Isso aqui é pele. A mama aqui, ó. Isso é pele. Bonito. Uma pele legal. Do lado esquerdo, eu não tô vendo muito bem a pele. Aí, a pele, que deveria ser branquinha, meio cinza clarinho, dessa vez a pele tá cheia de risco preto, ó. Risco preto. Dá uma olhada no formato desse risco preto aqui, ó. O que tem esse formato dentro do corpo humano que faz sentido aqui, principalmente, na região do ombro? Ou do peito? Peitoral. Peitoral. Eu tô vendo peitoral na radiografia? E por que na imagem da direita eu não tô vendo peitoral? Eu tô, só que ele tá escondido porque tá cheio de ar e a radiação atravessou bem ele. Mas por que na imagem da esquerda eu tô vendo? Ele Porque esfolou a pele, alguma coisa assim? é, É isso. é. Nossa. É. O que aconteceu com esse paciente? Ele quebrou as costelas perfuraram a pele e o pulmão, o ar que está entrando pela traqueia dele está saindo pelo pulmão, está furando igual uma bexiga vazia. O ar está saindo do pulmão, entrando dentro do tórax. A gente dá o nome de pneumotórax.
Bacana, isso é uma droga, mas se isso não fosse suficiente, ele também perfurou a pele, de dentro para fora. Aí é Ei, quando vai estar com aquele aspecto que você até mostrou uma vez, parecendo areia, que você aperta, fica... isso, parece um soufflé derretendo. Então, o ar que está dentro do pulmão do paciente está saindo para dentro da pele. Está descolando a pele do paciente porque tem ar dentro da pele. A gente dá o nome disso de enfisema subcutâneo. Enfisema subcutâneo. Gente, isso não é tão raro de acontecer, não, viu? É mais comum do Ô, que a gente professor, imagina. Oi. uma pergunta. O Hum. enfisema subcutâneo, Uhum. ele também, como que é? A gente coloca dreno normal? Aí é que tá. Como ele é ar que tá na sua pele todinha, não tem como você colocar um ar em um dreno em um lugar, porque a pele toda tá cheia de ar. Repara que o peitoral desse cara inteiro tá desenhado. Olha aqui a região do pescoço como tá cheia de ar. Esse ar tá dentro da pele, esse ar tá em volta do músculo. Então seria a mesma coisa que você pegar um pano molhado, colocar uma mangueira e achar que toda a água do pano molhado vai descer pela mangueira. Não vai. O máximo que vai acontecer é sair um pouquinho de água, mas não vai ser o suficiente, nesse caso, ar, para tirar. É um ar que tá tipo num soufflé derretido. Pensa num soufflé derretido. Calor pra caramba. Aí você aperta o dedinho assim, ele faz. Você sente aquelas bolinhas de ar saindo, estourando. Parece o bagulho do estertor crepitante. É isso. É um músculo que tá todo aerado. Tá cheio de ar. Você aperta a mão assim, você sente o ar. E embora seja muito esquisito de ver, não é raro, não é tão raro. Acontece bem até. Mas se eu colocasse uma ventilação aí, não iria atrapalhar? Porque no pneumotórax tem que drenar, né? E no O subcutâneo ficaria de pneumotórax boa? é que esse caso aí já é bem dificinho. Mas, ó, pneumotórax tem que drenar. Olha aqui um dreno, ó. Como é que eu sei que é um dreno? Gente, porque eu tô vendo um risquinho aqui, ó. Tem um risco branco aqui, aqui não tem risco branco. Só por isso que eu sei. E aí, melhorou. Eu tô vendo pneumotórax? Não. Pneumotórax eu veria tudo preto. A gente vai ver já já. É isso Mas que eu não. eu fiquei na dúvida, por isso, porque isso daria para você ver o contorno do pulmãozinho ali, menorzinho no caso. Também tem essa. O pneumotórax, o pulmão vai ficar todo esmigalhado aqui no meio. E aqui volta tudo Mas preto, no preto, caso, preto. ô, professor, mas nesse caso não dá pra ver mais o pneumotórax por causa do dreno que já tá? Porque o pneumotórax já foi drenado. Ah, tá. E do outro lado Entendeu? também tem, né? Ou é Do impressão outro minha? lado também tem. Olha aqui o outro dreno, ó. Boa. Tá. Que é onde o Adriano viu a fratura ali daquelas costelas. Repara que o dreno tá bem em cima das costelas, que foram quebradas. Aqui uma fratura de costela bizarra, ó. Ó. Ai, caramba, acho que eu dei zoom demais. Pera aí. Olha aqui essa fratura aqui, ó, que bonita. É bom que o cara nem sente o dreno, né? O dreno vai ficar bem no Porra, meio ali, já tá doendo o cara uma coisa furou só. os dois pulmões dos dois lados com pneumotórax bilateral. O cara não, parece que é uma mulher, né? Tem várias fraturas. Várias fraturas, pneumotórax bizarramente grande. E o que eu quero que vocês prestem atenção nessa imagem, o enfisema subcutâneo. Só. E o resto? O resto é enfeite, que vocês estão percebendo já. Mas o foco desse momento que eu queria só que vocês olhassem é só a parte do ar em volta da pele, de ar onde não deveria ter ar. Aonde deveria ter ar numa radiografia normal? No pulmão, fora da pele e no estômago. Isso é o normal. Vamos lá. Estômago, acho que deve estar aqui embaixo. Tá tudo bem. Fora da pele, tem aqui um pouquinho de ar, ó. Tá, agora e o que mais? Eu também tenho ar onde não deveria ter, ó. Meu pulmão tá aqui dentro. Por que eu tô com ar pra caramba em todo o restante?
Provavelmente é um paciente que, quando você batesse o olho nele, você ia ver que ele tá parecendo um baiacu, todo insuflado. Parece que tem um colchão aqui em volta do pescoço, fica todo inchadão assim de ar. Na hora que você aperta, você percebe que tem ar onde não deveria. Mas eu consigo ver isso, eu consigo sentir isso olhando para essa imagem. Esse cara deve estar cheio de ar. Então, primeiro, partes moles, tá bom? Você quer assim ficar bom? Acho que deu. Tá dando para ver o azul, meninos? Tipo, Sim. tá muito ruim? Sim. Vou escrever assim, ó. Pronto. Primeira coisa, partes Não, tá bom. moles. Segunda coisa, a gente vai ver tudo junto, tá? Não é ainda partes duras, mas também já é uma boa parte disso, que é os arcos costais. Só na partes moles você já vai conseguir diagnosticar todas as principais doenças e por aí vai, tá bom? Primeira coisa, vamos ver essa outra imagem agora aqui, ó, da esquerda. Vamos lá, partes moles. Pele tá boa? Parece que a pele tá boa. Não tô vendo ar onde não deveria, tá tudo bem. Partes moles, o pulmão tá bom? O que vocês acham dessa imagem de pulmão? Tá um pouco mais branca do que aquela imagem ali da direita. O seio cardiofrênico aí do lado esquerdo tá sumidinho ali, né? Pera aí que eu tô tentando desenhar o pulmão. Sim, o seio só não é o cardiofrênico, é outro. Cardiofrênico é esse seio aqui, ó. Deixa eu fazer em vermelhinho. Ele ficaria aqui. E aqui. Esse seio de fora chama costofrênico. Eu acho que o cardiofrênico, concordo que tá meio esquisito, mas o costofrênico parece que tá um pouco pior. Concordo. Significa, Derrame pleural. nossa, que você já chutou no derrame pleural muito bom. Eu ficaria feliz agora com uma resposta de tem líquido ali. Sim, tem líquido ali. Como é que a Stephanie sabe que é derrame pleural? Que ela já tá muito craque, mas se você souber que é o líquido que tá ali, tá ótimo. Tem líquido ali. A gente sabe que é um derrame pleural porque a primeira coisa a assumir numa radiografia de tórax quando tem um derrame pleural é a própria pleura, né? É um derrame, é na pleura, então a pleura some. Se a pleura some, a primeira parte que a gente vai ver sumir na imagem é aqui, o encontro das duas pleurinhas aqui, ó. Tá, concordo, tem alguma coisa esquisita nessa base de esquerda aqui. Bem esquisita. Que mais? Partes moles. O que vocês conseguem dizer? Pra mim tá ok, só tem bastante gordura. Uhum. Parece mesmo que é uma pessoa mais gordinha. Tem umas dobrinhas aqui, ó. Sim. Eita. Tem umas dobrinhas ali. Lugar esquisito pra ter dobrinha. Não dá pra ver direito o contorno cardíaco, né? Não dá pra ver com direito o contorno cardíaco. Beleza, concordo. Parece que tá um pouco mais branco aqui, ó, talvez. Não sei. Mas, sei lá, parece. Vamos para a segunda coisa. Arcos costais. O que vocês acham dos arcos costais dessa imagem da esquerda? Vou dar um zoom maiorzinho para vocês verem melhor. Lembrando que uma costela, ela tem que ser igual uma faquinha. Ela tem que ser lisinha, tem que ser contínua,
E você tem que conseguir praticamente desenhar a borda dela. Afinal de contas, é isso que é uma costela, né? Se ela tiver esquisito no formato dela, tem alguma coisa esquisita no formato dela. O que vocês estão vendo sobre as costelas dessa paciente agora? Vamos contornando aqui comigo algumas. Ó. É meio irregular, mas Parece essa que tem ar na impressão costela, né? parece que tem ar na costela. Falou de um Isso jeito que seria faz todo sentido. uma pessoa idosa com sarcopenia, uma coisa assim? Boa, bom pensamento, mas a penia não pegaria costelas primeiro. Sarcopenia não, osteopenia. Osteoporose. Sim, sim, Eu falei o nome boa. errado. Mas ela não pegaria. Pior que eu entendi certo e falei errado também. A porose ela não pegaria primeiro costelas, ela pegaria fêmur. Mas o que poderia causar o ar nas costelas? Câncer. Câncer. Caraca, gente, ô, vocês são bons mesmo, é isso aí. Ó. Mas a costela tá toda deformada. Agora, olha que bizarro essa próxima costela que eu vou desenhar. É como se fosse serrilhado, né? Desgastado mesmo. Parece uma faca de dente, ó. Bom. Olha essa outra do outro lado aqui, ó. Ela vem. Nossa, fiz errado ainda. Eu já ia falar dessa. Parece que até Ó. forma um calo ósseo, né? Se você for olhar. Parece que tem até um calo ósseo nessa daqui. Olha a parte de baixo aqui, gente, que bizarro. Você está vendo costelas que estão, às vezes, mais transparentes do que deveriam, e tem uma partes dela que estão mais densas em lugares que não deveriam. Ou seja, a costela está fraca e está se consolidando onde não deveria. Já dá pra, só vendo isso, já dá para deduzir que é uma pessoa com câncer e idoso, né? Porque já tá um tempo, tá bem corroído aí o negócio. Agora, vocês conseguiram diagnosticar um câncer por uma radiografia. Pessoal, tá certo, é uma senhora, ela tem câncer e estava em metástase. Só que o pensamento não pode ser exclusivamente esse caminho. Sim, é o que vai acontecer 90% das vezes. Mas às vezes pode ser um paciente, sim, que tem uma osteoporose de costelas, uma rarefação óssea, uma osteogênese imperfeita de alguma forma, sei lá, um politrauma com uma sequela de fratura de costelas recente. Não é impossível, não. O cara caiu faz uma semana, 2, 3 semanas, vai, que ele quebrou todas as costelas. Poderia ser. Ainda algumas estão meio tortas, algumas estão meio desalinhadas, algumas ainda estão consolidando, mas Deu errado o negócio, veio. vocês acertaram. É câncer e tá com metástase óssea. Aonde? Nas costelas. Como é que eu sei? Porque tá fraco onde não deveria, tá forte de um jeito torto. Olha só como tá torto aqui um calo ósseo. Aqui tá fraco. O que mais? Olha aqui que bizarro. Cadê a costela que tava aqui? O gato comeu, mas por que gato comeu osso? Não foi bem o gatinho, não. Que comeu o osso, na verdade, foi alguma massa que tá crescendo aí. E sim, tem aquela questão também da parte cardíaca aqui, não esquece. Tem aquela opacidade ali na base esquerda. O que pode ser isso? A gente sabe agora que é um derrame pleural, mas poderia ser um monte de coisa. Poderia ser o coração que está grande, poderia ser o pulmão que está cheio de água, poderia ser o rim que parou de funcionar, e por aí vai. A manifestação da água ali é a mesma. Pensando em arcos costais, essa imagem eu concordo que foi bem difícil. Mas essa próxima aqui não é tão impossível de pensar um paciente assim, não, viu? O que vocês conseguem dizer sobre essa imagem aqui agora? Ele tem placa na. A costela. Placas das costelas, muitas placas, inclusive, ó.
Uma, Meu duas, Deus. 3, 4, 5. Quanta fratura ele teve, então, né? Ah, olha aqui, ó. Olha aqui. A costela, como ela vem pra dentro das outras. Tá vendo? E tá bem fina, né? Tá bem fina. Por que que a costela dele tá bem fina? É dele? Parece que não, hein? É uma mulher, ó. Por que que a costela dela tá bem fina? Fina e torta, né? Fina e torta. Qual público feminino que costuma ter costelas finas e tortas? Idoso? Idoso. Mas tem uma coisa nessa imagem aí que na hora já me jogou que é idoso. E não é a mama mais caída. É porque a mama dela não tá tão caída assim. Não, tá nada caída. Esse arco aórtico aí parece que tá branquinho demais, é isso? Falsificação? Isso aí. Olha aqui o arco da horta, ó. Oi, gente, mas aí vocês estão me dando orgulho demais. Como é que eu sei que essa paciente é idosa pela horta? Porque quando você tem uma certa idade, você saudável, você novo, olha aqui sua horta, ó. Ela é grande, ela é grossa, ela é forte, tem bastante sangue passando ali dentro, mas eu não tenho osso na minha horta. Como é que eu sei que eu tô E o com dela tá osso bem aqui? calcificado, hein? Tá Olha bem. como ela tá grossa aqui, ó, tá vendo? Tipo, se você parar pra Dá pra ver perceber, certinho a borda dá. dela, né? Sim. Aqui. E tipo, ela tá mais grossa, tá mais densa do que a própria costela. Aguentou muita pressão a vida inteira, vai falsificando. Tá Tá no musculosa. calcificando pra não explodir. É que não dá pra ver muito bem, mas se você prestasse atenção, eu tenho certeza que a gente conseguiria ver uns osteófitos aqui da coluna dessa paciente. Certeza. Tá bom. Vamos seguir no que nos compete por enquanto. O que mais? Vamos lá. Partes moles. A pele parece que tá boa. Tem umas dobrinhas aqui, meio gordinho também. Pele tá boa. Aqui não tá dando nem pra ver o ar. As mamas estão por aqui. Não tem nada de diferente também na região das mamas. Eu presto atenção no coração agora. Eu lembro que quando eu entrei na primeira aula de NEO, eu falava que todo bebê que aparecia na radiografia, eu falava que tinha cardiomegalia. Até saber que é normal para recém-nascido. Bebezinho tem cardiomegalia. Ah, olha o tamanho da área cardíaca desse paciente aqui, ó. Pega, mede a área cardíaca, do menor para o maior ponto. Mediu? Coloca aqui, ó, na coluna dele. Deu o tamanho da metade. Não tem cardiomegalia. Nesse daqui não tem cardiomegalia. Tem algumas costelas um pouco mais fragilizadas, com uma fixaçãozinha ali parece placa e pino do lado direito. Olha o R aqui de direito. Tem uma calcificação da aorta. O coração tá bom, os seios estão livres, não parece que tá cheio de líquido. Professor, Oi. aí perto da horta, mais pra baixo um pouco. Essa parte mais escurinha, assim, meio que faz. Parece até um. Isso. Não. É um risquinho. Parece até que forma tipo uma baquetinha de. Baquetinha não, um negocinho de. Não, não é isso não, professor, que eu tô vendo. Eu acho que eu tô enxergando demais. Parece palheta de tocar Câmera guitarra. eletrônica, não é? É É isso isso aí. aí. Eu vi também. Parece que tem alguma coisa mesmo, mas pode ser sombra, viu, Thali? Não Ah, sei. Não sei, não tenho certeza, estranho. não. Acho que foi só uma cagada, mas, enfim. Parece que não. Mas eu também concordo que eu vi sim. Ficaria de olho.
Pode ser só coincidência de um monte de sombras. E aí, pessoal, deu para identificar tranquilo essas coisinhas? Por exemplo, e nessa imagem aqui? Deixa eu ir apagando, senão daqui a pouco vai ter um monte de foto aí. Peraí. Pronto. E nessa imagem aqui? Vamos lá, de fora para dentro. Pele, tá boa? Pele tá boa, é ótimo. Sim. A pele tá boa. E a área pulmonar? Tem um pneumotórax do Temos um lado pneumotórax. direito. Direito. Como Direito. vocês sabem que temos um pneumotórax? Dá pra Porque ver não Não tem tem a trama, tem a trama pulmonar. Porque não temos a trama pulmonar. O que é trama pulmonar? Vamos traduzir isso, ó. Eu tenho que ser capaz de ver o pulmão com o formato de pulmão cinza escuro. Aliás, cinza escuro, não preto. Vamos dar um zoom aqui. Ó, isso daqui é um pulmão. Ó que bonito. Eu tenho trama pulmonar. Dá pra ver o contornozinho certinho dele. Eu tenho A trama. pleura ficou ali e o pulmãozinho Sim. separou as pleuras, né? Aqui em cima não tenho trama. Olha que bizarro. A trama seria os raminhos da árvore Isso, aparecendo. boa. Pronto, é isso. A trama são os raminhos da Galinhas árvore. da árvore. São os galhos da árvore. É isso. Eu não estou vendo os galhos da árvore do lado direito do paciente. Do lado esquerdo, eu estou vendo. Tem trama pulmonar do lado esquerdo? Tem até demais. Tem até Tem. demais. Repara como a imagem aqui do lado esquerdo está um pouco mais branca do que a imagem do normal. Tem líquido na imagem? Tem. Tem. Fato. Da onde está vindo esse líquido? Não sei. Mas tem líquido aí. Agora, e do lado direito? O que tem para a gente dizer? Tem trama? Não. Não tem trama. Aonde não tem trama? Ah, tem trama aqui e acho que é isso. E amarelo aqui, esse risco amarelo é o quê? É a clavícula, moço. Olha aqui a clavícula aqui do paciente. A outra clavícula aqui também, ó. É escápula? Ah, escápula. Obrigado, obrigado. Clavícula tá aqui. Tá? Trocando clavícula por escápula e a semana nem começou. Partes moles não temos trama. Arcos costais. O que a gente tem para dizer sobre os arcos costais dessa imagem da esquerda? Tem uma fratura ali, tem. Mais de Aonde? uma, né? Mais de uma. Mais de uma. Nessa parte, na parte direita. Aí, ó, essas três primeiras aí. Primeiras não, é nessas partes mesmo. Tem Tem todas, embaixo. quase. Não, tem todas, tem mais de 3. A de baixo também tem. Vamos desenhar o contorno dessa desse arco costal. Vai, Gui. Doideira, né? Aqui embaixo também. Parece que alguém pegou o manubrio ali e deu uma puxada com a mão. Só Agora. uma alavanca. Vai, Gui. Parece que alguém andou brigando. Ou andou um pouquinho rápido demais. Dá para saber o que aconteceu? Não, não dá. Pode ter sido um chute, pode ter sido uma pedrada, pode ter sido um trauma, pode ter caído da laje, pode ter, sei lá.
Eu quero A dizer para impressão que foi vocês briga mesmo, porque a clavícula tá no lugar, o ombro também, então provavelmente foi briga mesmo. vamos ver. No acidente, o resto podia ter sido zoado também. Quem cai de uma altura quebra a clavícula. Nesse caso não está quebrada não, quebrou só as costelas e teve um pneumotórax. Por quê? De novo, a clavícula perfurou Costela. as arcos costais, as costelas perfuraram o pulmão. E tá tudo quebrado, ó. Quanto mais você vê, pior fica. Demais da conta. Então, vamos lá. Partes moles de fora para dentro, partes duras de fora para dentro, o que vai se focar basicamente nos arcos costais. Próximo ponto. Cúpulas diafragmáticas. Viu? O que eu preciso esperar para uma cúpula diafragmática? Eu preciso encontrar a cúpula diafragmática. Tá. Vamos ver na imagem da esquerda primeiro. Cúpula diafragmática é isso daqui, ó. É o diafragma, olha que bonito. Como que é o formato do diafragma? Ele é mais ou menos assim, duas conchinhas. A da direita é um pouquinho mais alta. Por que a da direita é um pouquinho mais alta? Por causa do fígado? Por conta do fígado. Um pouquinho quanto? Ah, tipo, 2 dedos, sei lá, deixa eu ver. Mais ou menos uns 2 dedos. E essa imagem da esquerda? A cúpula diafragmática está lá em cima. Tem algumas doenças que até podem causar isso, tá? Por exemplo, alguma doença no fígado, porque aí o fígado empurra mais ainda o pulmão para cima, coitado. Professor, mas tem tanta coisa nessa imagem. Tipo, as costelas, elas estão mais horizontalizadas. Uhum. Então mesmo. Tem parte da costela que Elas não tão- dá pra ver. Tem parte que não dá pra ver, que tá, tipo, cadê a costela? Cadê? Deu merda, né? E também o pulmão tá muito escuro ali atrás. É muita coisa pra ver nessa imagem. Concordo. Como é que faz para saber se o pulmão está muito escuro? Se a técnica de raio-x foi feita muito escura? Quando é por causa da coluna, né? Isso. Eu tenho que ser E capaz de ver aqui, ó, processo espinhoso de todas as vértebras até chegar no mediastino, que é mais ou menos aqui. Só que, ó, eu tô vendo até aqui, ó. Se eu forçar, ainda continuo vendo. Quase uma radiografia de coluna. Eu não quero uma radiografia de coluna, eu tô querendo ver uma radiografia de tórax. Nesse caso, essa imagem mais preta aqui, talvez tenha sido por isso, porque a pessoa queimou muito o filme. Mas dá a impressão que é uma telectasia. Não sei se é o que eu estou vendo direito, mas parece que o mediastino está desviado ali para o mesmo lado. Ó, aí você tá pegando bem, hein? Mas eu concordo. Mediastino é a área aqui do coração, ó. O Reni falou que ele tá mais jogado pra direita, Lô? Isso. Pode ser. Eu acho que a traqueia um pouco também dá a impressão que está mais para a direita, mais que o normal. Será que é? Tá aqui, ó. Aí a telectasia que ia puxar, né? Tudo para o É, mesmo lado. é isso aí. Eu sei que essas imagens foram bem pesadas. Bem pesadas. Mas aproveitando esse gancho de ver as cúpulas diafragmáticas, já que eu estou vendo as cúpulas, eu posso ver também os seios. Qual o seio, meu Deus? O seio costofrênico. E às vezes até um cardiofrênico. Cardiofrênico.
Pronto. Tem que ser capaz de ver os meus seios. Se eu não estou vendo o seio, vamos lá, seio da esquerda. Tá dando para ver? Tá meio, né, nebuloso ali, tá meio branco, meio embaçado. Tá com uma opacidade na base esquerda, ali na região de seio. E do lado direito? Do lado direito não tem nem costa, não tem seio nenhum ali, ó. O seio devia estar mais ou menos aqui. E não tem. Pelo contrário, o seio tá quase aqui, ó. Cadê o contorno desse coração, Jesus? Parece que os seios sumiram. Se o seio some, a primeira coisa que vocês têm que considerar é: talvez esse paciente esteja com derrame pleural. Porque não Mas esquece que que quando. derrame é esse? Não entendi, Tari. Que derrame grande esse. Vou te falar que tá Bem, mesmo. E vou te falar que tá mesmo, mas tá em piores, sabia? Eu vi um dia de uma criança lá no HMCA que estava assim nos dois. E ela tinha acabado de colocar o dreno. Nesse caso, como o derrame pleural é um líquido que está dentro da pleura, que é uma cavidade dentro do tórax, eu acho que fica fácil de imaginar que nesse caso um dreno fica um pouquinho melhor. É como se você estivesse furando uma bexiga de água. No outro caso, era um pulmão que estava molhado, então não dá para tirar a água do pulmão que está molhado. Isso seria por uma ICC, professor? Pode ser. O que vai indicar para a gente que é uma insuficiência cardíaca? Como que é o coração de uma pessoa que tem insuficiência cardíaca? O é uma ventrículo é maior. cardiomegalia. Ele vai ter uma cardiomegalia. Tá, vamos ver a cardiomegalia desse paciente aqui. Cadê minha reguinha? Ih, não consigo medir o resto. Então, é isso que eu estava falando. Cadê o coração, o contorno do coração dessa pessoa? Porque não dá para ver. Eu arriscaria deixar mais ou menos para cá, tá? Da onde? Não sei, tô chutando, tá? Porque parece que o pulmão ele vem um pouquinho para cá, ó, não sei. Vamos medir. Parece tem um pouquinho de cardiomegalia mesmo, hein? Olha lá. Parece que esse coração é um pouquinho maior do que deveria. Tem derrame pleural, tem um histórico que a gente não conhece ainda, mas quer dizer, tem um coração que já é um pouquinho maior do que o normal. Parece que temos uma insuficiência cardíaca. Como é que eu sei? Porque eu estou vendo líquido, onde não deveria ter líquido. Eu sei que tem um raciocínio que vai demorar um pouquinho para ligar de imediato, mas a gente está chutando, viu? Ninguém aqui falou com certeza não, ninguém conhece essa paciente. Não sei se isso daqui é realmente um seio costofrênico que está sujo. Às vezes, eu não consigo pensar em mais nada mesmo. É só líquido mesmo. É líquido, pessoal. É água demais. E a água vai para baixo. E é isso. Ô, professor, mas até o lado esquerdo tá estranha essa imagem, né? Tá, né? É o coração Dá... mesmo que tá estranho ou também, ou é mais além do que o coração? Porque tá muito esquisito, tá mais retificado, assim, sabe? Tá mais. Tá reto aqui, Tá né? Ó. Isso, não tá um formatinho bonitinho, assim, do coração. É essa Vamos ver isso aqui, parte ó. aí que tá estranha. O que é a primeira voltinha aqui, ó? Então, cadê? Ah, Como diz a Lohane, cadê o coração dessa pessoa? não trouxe. Sem coração. Primeira voltinha é a aorta. Segunda voltinha é da artéria pulmonar. Terceira voltinha já é o átrio esquerdo, que já vai puxar para o ventrículo direito. Esquerdo, perdão. Ventrículo direito não dá para ver, porque ele está em cima do diafragma. Mas olha aqui o átrio direito. Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. O sangue sai pela aorta. Não tem isso lá. Tem uma retificação.
do ventrículo esquerdo, que parece que está maior, porque já que é tudo ondinha, 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 parece que o ventrículo esquerdo está maior, parece que a artéria pulmonar está maior, porque ela também não está dando para ver direito, e a aorta que praticamente sumiu aí no meio da galera. O que vocês conseguiriam imaginar agora? Parece realmente que é uma insuficiência cardíaca bem das braba, hein? Por isso que causou esse derrame pleural todo. Sim, só confirma, né? Só confirma. E aí você conversa com ela, uma senhora de 80 anos, que morava no interior do Nordeste, aí ela foi picada pelo barbeiro. Aí você vai montando a sua historinha e vai falando, entendi. Junto com os seios, eu vou trazer o último assunto de hoje. Mas junto com o seio eu tenho também as minhas pleuras. E na minha pleura, eu tenho que ver o espaço da pleura. Deixa eu apagar esse daqui, peraí. Pronto. O que vocês conseguem me dizer agora sobre essa imagem aí da esquerda? Professor, é o marca-passo? É um marca-passo. Tem o pneumotórax também. Parece que tem o pneumotórax. Por que do pneumotórax? Do lado direito. Por causa que olha o tamanho do pulmão ali no meio, bem pequenininho. Será pra ver o pulmão. O resto tá tudo preto, tudo cheio de ar em volta. Ó, imagem com preto em volta de uma imagem que tem o pulmãozinho aqui mais denso, mais branco, que o coitadinho tá esmagado. Tá certo, Thalita? O que mais? Por que desse pneumotórax? Partes moles, tá certo. Lado esquerdo também tá bem branco, tá. E agora, arcos costais. Vamos começar pelas partes duras. De fora para dentro, costelas. O que vocês viram? Pelo jeito, sextou, né? Que o que tem de gente com costela quebrada aqui tá de brincadeira, não. Mas olha isso aqui. Gente, ó, a costela some dentro do tórax. A costela some. Bizarro. Quebrou e não quebrou pouco, não. E a fratura de costela quebrou, estourou o pulmão e causou um pneumotórax. Ô, professor, tem fratura na clavícula também? Isso que eu ia falar, tem. Do lado Aqui, direito. né? É. Tá ali, eu fiquei com dúvida. Parece que tem também, hein? Vamos analisar essa história. É um paciente novo ou velho? Ele tem um marca-passo, mas ele pode... eu não sei, eu acho que não é um paciente velho. Ter marca-passo é sugestivo de uma idade um pouquinho maior do que a média normal. Tipo, mas é que assim, eu falei que eu não sei, porque igual eu tenho um paciente que eu atendia lá na neuro, que ele tem Down e ele tem marca-passo, né? Exatamente. Marca-passo não é de veieira. Você não fica velho e ganha um marca-passo. Ele tem 1 ano e 7 meses. Então aí eu fiquei, tipo, não é tão assim exclusivo da idade, mas... Ajuda, mas isso não é exclusivo, né? É preferencial, mas não é exclusivo. As costelas estão mais finas. As costelas estão um pouquinho mais finas, estão um pouquinho mais transparentes do que a média. Pensando na incidência dessa imagem, não acho que tá tão boa essa imagem, não, porque tem partes aqui que eu consigo ver o processo espinhoso, mas de repente já some. Não sei, não vou julgar. Em que é essa parte verde e vermelha na imagem? Isso, tá ali, é o seu professor Luiz dando uma de louco, que na época eu pintei essa imagem, não sei porquê, mas eu não sei o que eu quis dizer com isso. Ah, entendi. Mas, basicamente, é a cúpula diafragmática esquerda e a cúpula diafragmática direita. Lembrando, meninas, que a pleura
É uma pele que recobre a caixa torácica na pleura parietal, depois ela recobre suas vísceras na pleura visceral. Então, o que aconteceu com esse paciente foi que perfurou uma dessas pleuras aqui. Aparentemente, com fratura das costelas. Fratura de costela desse jeito numa paciente de marca-passo, ou num paciente de marca-passo, não é tão comum de ver um rapaz de 20 anos caindo da moto usando marca-passo. Mas é comum eu ver um paciente idoso de marca-passo que passou mal e caiu sobre em cima do seu tórax do lado direito, quebrou uma clavícula, quebrou costelas e teve um pneumotórax. Consegue imaginar essa historinha? Pô, é super tranquilo. Sim. Um senhor de 75 anos que estava andando e caiu de lado e quebrou as costelas e a clavícula, normal. Só segunda-feira. Ninguém vai nem chamar o pessoal para dar uma olhada nessa radiografia. Igual se fosse paciente de 20, 30 anos, aí eu poderia pensar realmente que ele caiu na moto. Tudo bem, meninas? E Adriano hoje? Fez sentido? Fez sentido. Ó, Sim. decorem por enquanto esses 5 passos aí para estudar qualquer radiografia. Por enquanto são esses. Lembrando que a pleura, nesses casos que eu trouxe, parece ser um pneumotórax, mas naquele caso anterior era um derrame pleural. Então tinha líquido dentro da pleura. Como é que eu sei que estava líquido dentro da pleura? Porque tem uma imagem bem branca, e lembrando que a pleura faz aquele formato do menisco. Conforme a pleura vai ficando cheia, deixa eu apagar para voltar naquela imagem. Aqui, ó. Conforme o pulmão vai enchendo de água, glub, 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 é mais fácil ele encher dentro do formato dele. Tipo, é mais fácil encher o pulmão de baixo de água, né? Então, se o pulmão de baixo fica cheio de água, aí ele vai ficar cheio de água. E aí é esse o formato que eu vou ver. Lembrando que esse daqui é o lobo médio do pulmão direito. O lobo inferior, ele fica escondido atrás do médio. Se o médio tá desse tamanho cheio de água, acho que o inferior você já dá para perceber que tá totalmente afogado. Não vai entrar ar hoje aí, não. Lembrando que isso daqui é um derrame pleural. Isso daqui não é necessariamente líquido dentro do pulmão. É líquido em volta do pulmão, que no pneumotórax é o ar, no derrame pleural é líquido. É o líquido que está em volta da pleura esmagando o coitadinho do pulmão. Por que que esse líquido está aí? Ixi, aí tem cirurgias que vão tentar descobrir, tem procedimentos. Pode ser câncer, pode ser uma insuficiência cardíaca, pode ser por um monte de coisas. Mas, de novo, eu não consigo dar um diagnóstico, tá bom? O que vocês acham? Tudo indo bem? Sim. Professor, para determinar o líquido, então, é só os médicos. A gente não consegue. A gente não consegue. A gente Tá. consegue ajudar no desconforto respiratório, mas é meio paliativo, porque enquanto não tirar o líquido dali, eu não vou resolver nada. Ok. Obrigada. Nada. E aí, pessoal? Vocês estão bem? Tudo bem. Sim. Eu vou encerrando a gravação por aqui.